Olá pessoal, tudo bem? Então, para a gente resgatar o que foi visto até agora, a gente viu nos dois primeiros blocos as perspectivas históricas com relação aos direitos sociais, principalmente com relação ao surgimento, ao contexto de surgimento dos direitos sociais no início do século XX, ali nos marcos das Constituições do México de 1917 e da Constituição de Weimar de 1919, e depois disso a gente viu então, no plano interno, uma certa evolução histórica das constituições do Brasil e a forma que elas previam os direitos sociais em seus textos. Depois disso a gente viu algumas dimensões teóricas, conceituais com relação aos direitos sociais, principalmente no que se refere aos titulares, aos destinatários dessas normas de direito constitucional, dessas normas de direito social, e como se dá a atuação do Estado numa dimensão positiva, ou seja, no sentido de Estado prestar materialmente, de atuar materialmente, de buscar a concretização de direitos no caso concreto, e numa perspectiva negativa no sentido de que o Estado ele é limitado na sua atuação, de modo que ele não pode agir que restringe ou que ofenda direitos sociais dos indivíduos. Nesse bloco, então, e nos três blocos, nos próximos dois blocos, ou seja, nesses três blocos, a gente vai ver como que é a questão da aplicação e da exigibilidade dos direitos sociais, principalmente no que se refere à possibilidade de demandar em juízo para buscar a concretização de direitos sociais. Então, a ideia da exigibilidade dos direitos sociais é principalmente o tema da implementação dos direitos sociais por meio da via do Poder Judiciário. Então, a gente vai abordar as principais perspectivas, ou seja, como que se compreende os direitos sociais nesse sentido de sua exigibilidade, para a gente analisar como que é compreendida as teorias com relação aos direitos sociais nesse ponto. Então, as teorias vão nos ajudar a entender, a compreender os direitos sociais no contexto brasileiro, sendo essa a ideia desse bloco. Então, os direitos sociais eles podem ser compreendidos numa perspectiva dos titulares e dos destinatários da norma, sob uma perspectiva subjetiva e sob uma perspectiva objetiva, que nem o professor Ingo Sarli trabalha. Então, nessa questão da exigibilidade numa perspectiva subjetiva, os direitos sociais eles são tratados como direitos subjetivos, ou seja, aqueles direitos inerentes aos indivíduos e que são, por isso, passíveis de serem exigidos em juízo. A ideia de trabalhar os direitos sociais nesse sentido é porque, como geralmente são normas um pouco mais abstratas, no sentido de garantir o direito à educação, de garantir o direito à saúde, por exemplo, ao se trabalhar com a ideia dos direitos sociais como direitos subjetivos, é possível, então, que se exija o cumprimento desses direitos pelo Estado, que esses direitos sejam garantidos pelo Estado e, caso não seja assim feito, que se possa demandar em juízo para buscar a efetivação e implementação desses direitos sociais previstos na Constituição. Então, nesse ponto, por exemplo, entendendo os direitos sociais como direitos subjetivos, a gente vê as ações de saúde que buscam por medicamentos, tratamentos médicos, intervenções cirúrgicas, por exemplo, ações com relação ao direito à educação, que geralmente, na análise básica, pode ser, por exemplo, busca por acesso a vagas de escolas básicas, de creche, pela via do judiciário. O que a gente vai analisar um pouquinho mais para frente, quando a gente tratar especificamente do direito à saúde, do direito à educação, mais voltado para uma análise mais prática de um caso concreto. Então, a ideia dessa perspectiva subjetiva seria nesse sentido de permitir ao indivíduo que exija em juízo a prestação e implementação daquele direito social. Por outro lado, a perspectiva objetiva desses direitos sociais, ela poderia se referir, por exemplo, a um estreitamento entre os vínculos, estreitamento de vínculos entre o Estado, entre o direito social
e um sistema de fins e valores constitucionais, que, se eu não me engano, é assim que o professor Ingo Sarli trabalha, que é com relação à concretização dos direitos sociais, não só pelo Estado, mas por toda a sociedade. Então, nesse aspecto, é um dever imposto ao Estado de atuar nesse sentido de uma realização permanente dos direitos sociais. Então, a ideia dessa perspectiva mais objetiva dos direitos sociais é a utilização das normas constitucionais que estabelecem os direitos sociais como parâmetro de criação e de implementação, de funcionamento de instituições, para que elas sejam voltadas para atuar no sentido de promover e de proteger os direitos sociais. Então, essa perspectiva, ela traz garantia de que as instituições de direito público, por exemplo, de que as organizações privadas, elas, diante da relevância do tema dos direitos sociais, principalmente pela previsão constitucional e pela inserção deles como direitos fundamentais, ela assegura aos indivíduos que as instituições elas atuarão de maneira a garantir e de buscar concretizar os direitos sociais dos indivíduos. Então, apesar dessas duas lógicas, subjetiva e objetiva, no sentido de como devem ser exigidos e como devem ser implementados os direitos sociais, a gente pode encontrar algumas teorias que buscavam compreender os direitos sociais nesses sentidos, mas de uma maneira um pouco mais aprofundada. Então, antes dessa primeira teoria, essa primeira teoria ela trabalharia a ideia dos direitos sociais como normas programáticas. O que seriam as normas programáticas? Seriam normas que consideram os direitos. As normas programáticas elas trabalham os direitos sociais como umas normas de baixa efetividade, ou seja, apesar de elas estarem previstas dessa forma no texto constitucional, uma teoria mais rígida, uma leitura mais rígida da separação dos poderes, ao interpretar essas normas, esses direitos sociais como normas programáticas, eles vão trabalhá-los como normas de baixa efetividade, o que resulta, então, na concretização desses direitos por meio de políticas públicas, programas e políticas públicos a serem conduzidos pelo Estado, no qual se tem um destaque, uma posição central do legislador, por exemplo, e do gestor público. A ideia de compreender os direitos sociais como normas programáticas, por exemplo, traz um problema inserido, que era de que, no caso de ausência de atuação, ou seja, no caso de descumprimento de direitos sociais, esses direitos estariam desprotegidos em face dessa baixa efetividade que era trabalhada. Nos casos em que, por exemplo, houvesse uma omissão estatal, não seria possível recorrer ao Poder Judiciário. Então, a partir disso, dessa primeira compreensão dos direitos sociais como normas programáticas, algumas teorias vão tentar resolver esse problema, ou seja, da desproteção que os direitos sociais eram trabalhados e que vão, cada uma de um sentido diferente, buscar dar maior efetividade a esses direitos. Então, a primeira teoria que vai analisar os direitos sociais numa perspectiva distinta é que vai trabalhar os direitos sociais como direitos não subjetivos. Ou seja, a prestação, a implementação desses direitos sociais, ela deveria ser levada essencialmente pelo poder público, de um modo geral, ou seja, pela administração pública, sem que pudesse ser demandado em juízo por aqueles titulares dos direitos sociais, caso houvesse uma ausência de atuação, uma omissão da administração pública. Então, essa teoria, ela tira o caráter subjetivo dos direitos sociais e transfere a aplicação desses direitos sociais à administração pública de um modo geral. Então, qual que é o problema dessa primeira teoria? Ao se tirar essa dimensão, essa compreensão dos direitos sociais como direitos subjetivos, você está descartando a ideia de que esses direitos sociais eles são direitos fundamentais e, portanto, são
titularizados por todos os indivíduos. O que era um problema grave no sentido de que se não há uma atuação estatal no sentido de garantir os direitos sociais, não tem para onde recorrer, basicamente. Tendo em vista que o direito não é subjetivo, ou seja, não é inerente ao indivíduo. Uma segunda teoria, então, buscando superar essa primeira, ela vai falar que os direitos sociais são direitos subjetivos definitivos. Então, eles podem ser, enquanto os direitos subjetivos definitivos, exigidos pelo Estado de uma maneira incondicional, de uma maneira irrestrita. Ou seja, eles devem ser garantidos pelo Estado de uma forma definitiva. Então, um problema que a gente consegue perceber por meio dessa teoria é que, no caso como o Brasil, por exemplo, há uma série de questões que envolvem a implementação de direitos sociais no caso concreto, como a alocação de recurso pessoal e humano, financeiro, além das questões jurídicas, ou seja, de lei orçamentária, de previsão legal, de utilização, de que seja proferido um ato administrativo que respeite todos os requisitos. Então, enquanto a primeira teoria descartava o caráter subjetivo dos direitos sociais, ou seja, impossibilitava de que titulares demandassem juízo para a atuação do poder público nesse sentido de implementar os direitos sociais, a segunda era basicamente o contrário disso e trazia que todos os direitos sociais eles poderiam ser demandados em juízo em razão de serem direitos subjetivos definitivos. Então, essa teoria apresenta esse outro problema, por exemplo, que desconsidera a possibilidade da administração pública, por exemplo, de implementar todos os direitos sociais, ou seja, ela desconsidera uma série de requisitos que a administração pública, querendo ou não, tem que seguir para que seja implementado um ato social, um direito social na prática. Então, uma terceira teoria que surge como alternativa a essas duas primeiras teorias basicamente diametralmente opostas é a teoria de que os direitos sociais eles seriam direitos subjetivos prima facie. O que seriam esses direitos subjetivos prima facie? Os direitos subjetivos prima facie, eles vão trabalhar os direitos sociais, é uma teoria que vai buscar apresentar uma saída tanto para a inexigibilidade dos direitos sociais como para demanda de uma maneira de que os direitos sociais sejam implementados de uma maneira definitiva. Então, ela defende que existe a possibilidade de que os direitos sociais eles sejam exigidos em juízo, mas ela também traz que esses direitos sociais, nesses casos, eles devem ser submetidos a um processo de ponderação. Então, é analisado esse caso concreto sob uma ótica de um processo de ponderação que vai resultar no reconhecimento dos direitos sociais como direitos definitivos, no caso concreto, ou não, dependendo, por exemplo, do conflito em que tiver entre um direito e outro. Ou seja, é por meio da análise do fato concreto, com base na norma de direito constitucional, com base no texto constitucional, que vai, a partir daí, por meio de uma análise de um princípio de proporcionalidade, que vai se concretizar ou não, que se vai efetivar ou não esse direito subjetivo, ou seja, vai se tornar definitivo ou não. Então, a ideia dessa teoria é apresentar uma alternativa que, apesar de poder ser judicializado, ou seja, de poder ser exigido em juízo a concretização do direito social, é necessário que haja uma ponderação, que haja um respeito ao princípio da proporcionalidade no caso concreto, para que não seja aplicado ao direito social um caráter de direito definitivo, como nessa segunda teoria que a gente analisou. Então, esses direitos sociais, por meio dessa teoria dos direitos sociais como direitos subjetivos prima facie, ela vai ser uma teoria que se compromete com a realização, ou seja, com a efetivação dos direitos sociais, mas ela não descarta a existência e a possibilidade de existência de condições ou dificuldades fáticas e jurídicas por parte da administração pública no sentido de implementar esses direitos no caso concreto. Então, é nesse sentido que os direitos sociais, eles também voltam para aquela nossa análise de serem interpretados num conjunto, com base no arcabouço constitucional de um modo completo, sem que sejam analisados isoladamente. Tanto no sentido de que eles não são simplesmente taxativos, ou seja, não é aquela posição fixa e estanque trazida pelo texto constitucional, no sentido que podem ser inseridos ou podem ser analisados sobre outras perspectivas, mas também no sentido de que
ao eu analisar os direitos sociais de uma maneira não isolada, eu considero os outros direitos fundamentais também no processo de aplicação do direito social ao caso concreto, ou seja, no processo de implementação do direito social. Então, é nesse sentido que, por exemplo, os tribunais superiores têm entendido de modo que é possível que a busca pela prestação material de um direito social seja levada a juízo, sendo lícito ao magistrado aplicar ao caso concreto e implementar no caso concreto o direito social, mesmo que isso seja, de certa forma, não seria uma substituição do judiciário pelo poder público, mas sim uma atuação do poder judiciário enquanto houve a omissão do poder público nesse ponto. A gente pode ver, então, um caso bem marcante nesse sentido, que é razoavelmente recente, que é o agravo regimental no recurso extraordinário 607/381, de origem do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que vai falar que, na própria emenda a gente consegue ver que o Estado, esse é a emenda do julgado que vai trazer o posicionamento final, vai falar que o Estado ele deve criar meios para prover serviços médicos hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para a implementação das mesmas. Ou seja, não obstante ele considere que exista a necessidade de respeitar orçamentos, inclusive da lei orçamentária, autorização para atuação do poder público nesse sentido, ele ainda fala que o Estado deve criar meios para prover os serviços médicos hospitalares e, inclusive, o fornecimento de medicamentos. Ou seja, por meio da análise desse julgado, a gente consegue ver, de certa forma, uma aplicação prática dessa teoria dos direitos subjetivos dos direitos sociais como direitos subjetivos prima facie. Então, é nesse sentido também que, no ponto 3 aqui da emenda, o relator, que foi o ministro Luiz Fux, vai falar: o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e impossibilidade de custeá-la com recursos próprios. Então, nesse sentido também, nessa primeira frase, a gente verifica que não só o direito da saúde ele deve e é tratado como o direito à saúde, por ser um direito social, ele deve e é tratado como um direito fundamental, mas também no sentido de que devem ser consideradas não só as condições relativas às possibilidades e impossibilidades do Estado, como no tópico 2, mas também é possível que sejam analisadas condições fáticas e condições jurídicas para que o titular de direito social ele possa requerer esse direito em juízo, para que ele possa pleitear esse direito. Então, essa é a ideia de que o STF tem um posicionamento já pacificado nesse sentido, de que é possível que se demande em juízo para que se busque a implementação de direitos sociais, tais como o direito à saúde. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça ele também tem o posicionamento no sentido semelhante ao do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível que se demande em juízo para garantir o acesso a direitos sociais. Então, a gente vê aqui no acórdão do agravo em recurso especial 1201800, que tem origem do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em alguns pontos aqui do acórdão, de relatoria do ministro Francisco Falcão, que é importante considerar, aqui já um trecho do voto, é importante considerar o entendimento dessa Corte Superior sobre o tema, pois tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao juiz adotar medidas eficazes da efetivação de suas decisões, inclusive por meio de bloqueio e sequestro de valores. Então, no mesmo sentido do acórdão que a gente viu do STF, de que o recebimento de medicamentos pelo Estado é um direito fundamental, o STJ ele aprofunda um pouquinho mais e vai falar que não só é possível que se demande em juízo para que se busque a concretização desses direitos sociais, por exemplo, como também é lícito ao juiz adotar medidas que realmente possibilitem a execução dessas medidas. Ou seja, não só eu tenho o direito de ingressar em juízo para pleitear, por exemplo, medicamentos, num caso concreto, como também é lícito ao juiz
tomar medidas que realmente possibilitem o exercício desse direito. E, além disso, aí ele segue a linha do STF. Então, o ministro Francisco Falcão vai falar que isso é o entendimento do STF, no sentido de que o recebimento de medicamentos pelo Estado é um direito fundamental, podendo o requerente, então, no mesmo sentido do acórdão do STF, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos. Então, a gente vê que, com base nessa teoria e considerando o direito social como direito subjetivo prima facie, ou seja, a gente considera que ele é possível de ser exigido em juízo, mas a gente deve levar em consideração também alguns outros princípios, a análise do caso concreto, condições fáticas não só do titular, como também do destinatário da norma, para que esses direitos sejam implementados no caso concreto. Então, enquanto direitos sociais, ou seja, inserido no capítulo de direitos humanos, de modo que são os direitos, inserido no capítulo de direitos fundamentais, aliás, de modo que são os direitos humanos positivados no plano interno, a gente vê que não é possível a gente considerar que seria inexigível, que seria impossível de pleitear em juízo, de demandar pela implementação de direitos sociais, de modo que o entendimento jurisprudencial bastante pacífico nesse sentido é de que é possível, sim, se demandar em juízo, ao contrário do que algumas outras teorias anteriores, e um pouco mais antigas, falavam de que o direito ele não teria um caráter subjetivo, por exemplo, e por isso não poderia ser demandado em juízo. Ao contrário disso, é pacífico já tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a gente deve considerar os direitos sociais como direitos exigíveis em juízo, obviamente que devendo ser considerado os casos concretos, principalmente as condições fáticas e jurídicas para a implementação desses direitos. Então, nesse bloco a gente viu as principais questões que referem-se à exigibilidade dos direitos sociais em juízo e como deve ser a atuação do Estado nesse sentido. Nos próximos blocos, a gente vai ver algumas questões centrais também que se referem inclusive à exigibilidade dos direitos sociais, que são a teoria de um mínimo existencial, de garantia de um mínimo existencial, e, por outro lado, uma teoria desenvolvida que se refere à cláusula de reserva do possível. Até lá.